Deixa eu ver o que o Josão falou, mano. O Vasco precisa ganhar por 2 gols o próximo, né? Ou com 1 gol leva pra... Porque eu sei que 2 empates é do Flamengo. Acho que placar igual também é pro Flamengo. Pô, tá maluco, velho. Infelizmente, se tem jogo Flamengo contra Vasco, vai ter gol do Bruno Henrique. Mais uma vez os caras ganham com mais uma vez gol dele. O Vasco fez um jogo até que bom no primeiro tempo, mas no segundo a coisa desandou. O confronto já foi ou a gente ainda tá vivo? Vamos comentar disso aqui. Olha só, pessoal, começando pelo Flamengo, aqui estão os 11 iniciais do time. A gente já conversou sobre o Flamengo ser bom e tal, não vamos tocar nisso de novo. Só tem um detalhe aqui, sai o De La Cruz com um corte no pé para a entrada do Luiz Araújo, e se você for ver, é um jogador mais avançado. Então o Flamengo ele veio realmente com a intenção de atacar, mas o Vasco de ganhar o jogo. E aí o Vasco, por sua vez, ele veio com estes 11 aqui, e a gente tem muita novidade em relação ao que tinha sido o último jogo contra o Botafogo, vitória de 1-0. Olha só, o Vasco distribuído em campo, ele ficava mais ou menos, não exatamente, mas é mais ou menos isso aqui. Eu falo que não é exatamente porque a formação aqui também é errada. Os jogadores estão exatos, mas a formação também é errada. Mas olha só, o que a gente tem de novidade aqui? A gente tem a presença de Matheus Carvalho, vulgo Cocão, não jogou no último jogo, e também do Jair, que não tinha começado, não começou jogando no último jogo. Então assim, o que o Vasco faz aqui? Ele aumenta a quantidade de volantes, a gente tem 3 volantes, coisa que não teve contra o Botafogo, claramente uma postura defensiva para a saída aqui do Zuccarello. O Zuccarello ele dá espaço, fora os outros ali, por exemplo, o Tietchan e tal, mas enfim, o Vasco entra pro jogo claramente tentando ajudar o seu setor defensivo com mais jogadores de meio campo, e aí a bola começa a rolar. E como é que acontece o começo do jogo? Com muita pancadaria, briga e discussão. A gente 10, 15 minutos só de porradaria, viado. Tipo assim, eu achei que ali nos 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos já ia ter expulsão, já ia ter gente ficando de fora. Já tem aqui cartões Mas amarelos à torta e direito lá desde o começo do jogo. E teve esse lance aqui que chamou muita atenção, que gerou comentários, que algumas coisas eu discordo fortemente. Mas enfim, aqui o Wesley chega meio que solando o pé do Verratti. E aqui a discussão é se ele solou o pé, se ele solou a canela. Tem um machucado na canela, normalmente sola na canela é vermelho. Tem o lance aqui pra gente poder ver, pra caso você não tenha visto. Olha só, eles vêm dividir bola e tem aqui a solada. E cara, o que eu acho disso? Eu acho o seguinte, primeiro que eu estranhei muito o comentário da Globo falando que o analista, eu esqueci o nome dele, mas o analista responsável por comentar a arbitragem da Globo falou, eu expulsaria os dois. E aqui assim, primeiro que eu não sei se era pra uma expulsão do Wesley, pra ser bem sincero, talvez a perna tenha pegado um pouco, o pé dele tenha pegado um pouco acima, e se for esse o caso, seria pra expulsão, mas eu entendo o amarelo, eu acho que não é um negócio que me incomoda tanto. Agora, o comentário falando, eu expulsaria o Verratti, porque tanto ele quanto o Wesley entraram com força excessiva, eu não vejo sentido. Por quê? Porque o Verratti, ele entrou pra chutar. Não foi isso que o cara falou. O que o cara falou foi que ele expulsaria o Wesley e o Verratti, o Wesley por esse lance e o Verratti pelo lance que o Verratti tomou o cartão amarelo. Ele não tá falando que ele expulsaria o Verratti nesse lance aqui. Ele tá falando que expulsaria o Verratti no lance que o Verratti tomou o cartão amarelo, que foi uma falta no Varela depois, tá ligado? Assim, eu particularmente não expulsaria nenhum dos dois. Do jeito que o jogo estava, a porrada tava comendo e ele tava distribuindo cartão amarelo ali, eu achei que um cartão amarelo pros dois tava de bom tamanho. Agora, se fosse pra expulsar, não eram os dois nesse lance. Era o Verratti no do Varela e o Wesley nesse aqui com o Verratti, entendeu? Chutar a bola. Era um jogo que tava pegando fogo, é aquela dividida que você vai dar um estourão pro lado, e até onde eu sei, eu posso estar enganado, mas isso não é falta, isso não é antijogo, isso não tá contra a regra do esporte, tá ligado? Então assim, um chegou pra explodir a bola pra longe, o outro chegou pra pegar contato contra o adversário. Então eu não vejo por que você expulsaria o Verratti nesse lance aqui. Eu sinceramente não entendi o comentário. Se por acaso eu deixei passar algum raciocínio aqui, você pode comentar aqui embaixo. Comentei. Vamos trocar uma ideia numa boa, mas sinceramente eu não vi muito sentido não. Agora, cara, a gente tem nesses dois jogadores aqui, dois caras que estavam muito bem no jogo. O Wesley tava dando muito trabalho pra zaga vascaína, o Piton completamente perdido no primeiro tempo. O Wesley tá cada vez mais difícil de parar, mano. Cada vez mais liso, cada vez mais rápido, cada vez mais maduro jogando. E ali o Piton, ele tava sendo meio que responsável por parar o Wesley e ele não tava conseguindo. Ô, Brabox, vai tomar no seu cu, cara. Vai fazer vídeo lá, mano. Ah, que o Flamengo, sei lá o quê, peidante. Vai se f***, cara. Vai se f***, cara. Aí, papo reto, mano. Ô, Brabox, é porque é difícil isso acontecer, tá ligado? É difícil isso acontecer. Mas se por algum acaso, viado, por alguma fatalidade, o Vasco eliminar o Flamengo, viado, mano, viado, é porque Deus não dá asa à cobra, mano. Deus não dá asa à cobra, mano.
Mano, tu ia estar vendo o jogo, quando o jogo acabasse, tu ia achar que tá sofrendo um atentado, que tu tá sendo assaltado, que alguém tá querendo acabar com tua vida. Do nada, o vidro da janela já ia estourar 2 balas de revólver. Não, tu é essa? Que é isso? Sou eu chegando. 30 caixas de fogo de artifício, começar a soltar fogo na tua direção, tá ligado? Ah, mano, torce pra isso não acontecer. O Cocão tava tentando dar uma cobertura e o Verratti, por sua vez, como joga clássico, entendendo que é clássico. O Verratti vai errar em algum momento aqui, talvez ali, mas ele realmente é um capitão que sabe o tamanho do jogo, ele não entra pra brincar. Tô em live. Ele tem muito problema, ser caneludo, aquela coisa, a gente fala direto, tá ligado? Mas eu gosto dessa garra de entender que isso aqui é um jogo contra um Flamengo e a gente tem que levar a sério, isso aqui é um clássico e ele leva a sério. Mas enfim, pessoal, na sequência, o Léo Ortiz, se o Wesley e Verratti eu considero que estavam bem, pelo menos tentando ali, o Wesley tendo um pouco mais de sucesso, o Léo Ortiz estava muito mal. E aqui é um caso de como o futebol muda muito em pouco tempo às vezes. O Léo Ortiz, que é um cara que tá até cotado para a seleção brasileira, está na pré-lista, estava fazendo um começo de clássico horroroso, ele errava passe, ele errava o domínio, ele se perdia completamente, um jogo que não era o dele. Então assim, tinha gente que tava indo bem e tinha ele que tem um grande nome, que é um bom jogador que eu gosto. Pô, ele deu um escanteio pro Vasco, moleque. Que ele tá com a bola tranquilo assim, do nada ele chuta pra trás, velho. Tipo, ele tenta dar um passe, não sei se ele pega errado. Moleque, ele arranja um escanteio pro Vasco do nada. Do zagueiro, tá ligado? Eu até entendo a pré-lista, né? A presença dele na pré-lista, mas hoje ele fazia uma partida horrorosa. Só que você guarda essa informação porque depois o futebol muda muito em pouco tempo. Olha só, aqui ele tava mal, mas aí na sequência foi a vez do Verratti dar um mole. Teve esse lance aqui ainda no primeiro tempo que o Verratti poderia ter tentado conduzir e depois... Esse lance aqui o Verratti foi horrível. Sou fã, amo de coração, é o pirata. Já salvou a gente 4 bilhões de vezes, mas aqui foi horrível. Meio que chutou com a parte de trás do pé. Nem chutou pro gol, nem fez passe, nem driblou. Fez nada. Finalizar, e talvez se ele consegue aqui ganhar um pouquinho da velocidade, nem precisava de tanto, ele poderia sair cara a cara com o goleiro, mas a gente sabe que não é a função do Verratti, não é nisso aqui que ele é especialista, tá ligado? Ele acaba chutando a bola toda torta. Eu acho que ele tava brigando, ele tava tentando, ele tava sendo Verratti como costuma ser, mas nesse lance aqui ele deu uma espancadinha no futebol, não foi bem, zero surpresas. É o jeito meio caneludo dele. Só que aí, rapaziada, acontece esse que é o grande lance do jogo, onde o camisa 3, o Léo Ortiz, que vinha fazendo um clássico horroroso, ele praticamente faz um gol. Olha só, começa como esse lance. Primeiro, que o Coutinho dá um baita passe aqui no Ryan, o Léo Pereira não consegue parar. Mas sabe o que é isso pra mim? Fica claro que, pô, as coisas que ele tava errando é muito também por sentir a questão da diferença, né, de gramado, mas que ele não perde a noção tática, a noção de posicionamento, que ele é realmente um jogador muito bom, um jogador muito inteligente. E aí, no que não diz em relação ao gramado, ele foi lá e salvou o Flamengo, entendeu? O Ryan vem invadindo a área, poderia ter antes tentado tocar no Verratti, não optou por isso, foi com tudo, bateu, boa defesa do goleiro. O Verratti estava marcado, o Ryan fez tudo certo. E aí, na sequência, ele chuta em cima da linha, salva o gol, o Léo Ortiz. Então aqui, assim, seria gol do Vasco. Ponto. Não tem a menor dúvida, não tinha goleiro, não tinha nada que pudesse impedir, senão o jogador que vinha fazendo um jogo muito ruim. Então, olha como que é o futebol, cara. O cara sai de um momento onde ele estava péssimo, talvez sendo o pior da partida até ali, para uma parada que ele praticamente faz um gol, ele salva em cima da linha, e aqui tá mais uma vez ele no destaque. É um jogador que estava muito mal, mas que do nada fez um baita de um lance. É aquilo, talvez se o Vasco faz esse gol, o jogo teria sido outro. O futebol é muito de acaso, tá ligado? E o acaso não favoreceu o nosso lado vascaíno, claro, se você torce pro Flamengo tudo bem, mas não favoreceu o lado vascaíno da coisa, isso graças ao Léo Ortiz, que inclusive me fez lembrar de bate-pronto automaticamente do lance também no Campeonato Carioca do ano passado. Pra quem não lembra, daquela vez o Léo Pereira, hoje o Léo Ortiz, naquela vez o Léo Pereira tirou uma bola que também já tinha passado pelo Rossi, tirou em cima da linha, evitou o gol do Vasco. Hoje, novamente, no Clássico acontece a mesma coisa. A única diferença é que naquele ano, foi bem no comecinho do campeonato, agora já tá sendo mata-mata. Fato é que... Mas aí tu vê, tá ligado? Ontem, quando a gente reagiu mano a mano da TNT, eu falei sobre a questão do Rossi. Além de tudo, quando você vai fazer a avaliação dele como goleiro do Flamengo, você consegue também citar, contextualizando, que, mano, ele tem um sistema defensivo, pô, mano, muito ligado, muito organizado em volta dele. Então, tipo assim, mano, por exemplo, esse lance do Léo Pereira é um exemplo, o lance de hoje do Léo Ortiz é um exemplo.
Hoje, por exemplo, foi um jogo que ele não saiu vazado, e é claro que ele tem mérito disso também, porque ele faz a defesa no primeiro lance, mas se não é o sistema defensivo, ele teria saído ali, porque o Ryan depois vence ele e quem tira é o Léo Ortiz. Então, eu acho que, tipo, isso é uma coisa óbvia, né? Mas, tipo assim, tem muita participação dos jogadores que estão em volta nesse número que ele tem de não ser vazado e tal, e por isso que eu acho mais difícil comparar com, por exemplo, o Léo Jardim, que tem um monte de imbecil protegendo a defesa dele. Então, eu acho que é um pouco desonesto quando a gente chega e quer levar como único critério, ele não tomou gol, o Léo Jardim tomou. É diferente, né? A avaliação tem que ser diferente. Pô. O Vasco ia fazer gol e foi impedido meio que em cima da linha na última hora, nos 45 do segundo tempo, tá ligado? E aí é muito curioso porque, assim, o Flamengo é um time que não toma gol. Agora, abrindo aqui um pouco de elogio ao time rubro-negro, o Flamengo, ele terminou o campeonato ano passado sem tomar um gol sequer. E claro que o campeonato carioca não é, né, sabe? Tipo, o campeonato que tem os melhores times do mundo, mas de qualquer forma, você terminar sem tomar nenhum, nada, nadinha, é um bagulho relevante. E aqui poderia ter sido o único gol que teria sofrido, não aconteceu. Hoje, mais uma vez, o Vasco poderia ter sido o primeiro a fazer gol, porque novamente esse ano, para quem não percebeu, o Flamengo também não tomou gol, inclusive o de camisa azul aqui, o Rossi, o argentino, não tem um gol sofrido sequer em Campeonato Carioca. E aí talvez você esteja se confundindo, sim, o Rossi já tomou gol esse ano, mas foi na Supercopa do Brasil, não foi no Carioca. Então assim, cara, o Vasco chega muito perto, 2 vezes, não consegue. E aí, dessa forma, dessa maneira, termina o primeiro tempo, um primeiro tempo muito justo, honesto e digno pro lado do Vasco. O Flamengo, que eu acho que tem mais a responsabilidade de ganhar, isso do ponto de vista que tem um time melhor, não do ponto de vista de como funciona o campeonato, porque o empate é do Flamengo, mas assim, a cobrança é maior porque o time do Flamengo é melhor, tá ligado? Só que quem foi melhor no primeiro tempo foi claramente o Vasco da Gama, e eu tenho Não achei que o Vasco foi melhor no primeiro tempo. Eu acho que, ok, dentro do que se espera, o Vasco surpreendeu positivamente, porque, pô, os últimos jogos contra o Flamengo têm sido um atentado terrorista na vida do torcedor, e dentro do que se espera, o Flamengo foi abaixo, porque todo mundo esperava que o Flamengo já começasse amassando. Mas eu não achei que foi tipo assim, o primeiro tempo que o Vasco jogou melhor. Eu achei um jogo muito brigado, tá ligado? Muito brigado. Números para provar isso, a gente finalizou 5 vezes contra 3 deles. Sendo que, assim, as 3 finalizações deles, nenhuma foi no gol. O Vasco teve a defesa do Rossi, que o Ryan poderia ter finalizado um pouquinho melhor, mas de qualquer forma, era uma grande chance. O Rossi defendeu e depois a bola tirada em cima da linha. Então o Vasco chegou mais. E é curioso. Mas aí é o mesmo lance, né? Aí é o mesmo lance, pô. Porque o Rossi defende e no rebote o Raio chuta. É o mesmo lance. Nesse jogo aqui, o fato do Flamengo no primeiro tempo ter tido bem mais posse de bola do que o Vasco, 67 contra 36. E aí isso mostra que às vezes números dizem algumas coisas, como por exemplo, se você olha só os números de forma fria, você vê que o Vasco atacou mais, e é verdade. Agora, se você vê só posse de bola, o Flamengo ficou muito mais com ela e talvez dê a entender que ele dominou o jogo, coisa que não é verdade, pelo menos não no primeiro tempo. Então assim, o Vasco faz um bom primeiro tempo, e aí no segundo a coisa desanda, mas pelo menos no primeiro chegou muito perto, deu azar, apareceu lá Léo Ortiz, que, sabe, saiu de vilão para herói em muito pouco tempo. No segundo, a gente tem o Luiz Araújo. Olha a chance que ele teria. Inacreditável a liberdade que esse vagabundo teve para chutar. Para chutar em qualquer um dos lados ou até no meio, mas ele chuta para cima. E esse lance aqui é curioso porque, olha só, o João Vitor, que é esse aqui, ele tava fazendo um bom jogo. Eu acho que, tirando essa cagada grotesca aqui, eu não acho que ele fez um jogo ruim, tá ligado? Mas olha só, ele vem aqui protegendo a bola. Mas esse é meu ponto, pô. O que ele precisa pra considerar que ele fez um jogo ruim? Matar alguém, viado? Não sei, viado. Mano, vagabundo fala toda hora do custo do Payet, do custo do Coutinho. Moleque, o João Vitor custou 40 milhões, pô. E ele não entrega porra nenhuma. Quer dizer, entrega, né? Porque hoje ele tentou entregar mais uma vez. Eu não sei por que existe gente com essa boa vontade com o João Vitor até agora, se até agora em momento algum. O Payet, pô, teve momentos que ele demonstrou algo. O Coutinho, ainda que tenha chegado há pouco tempo, já fez seus gols, suas assistências. O João Vitor, mano, eu não vejo, tipo assim, esse jogo aqui, mano, ele acabou com o jogo. Esse jogo aqui ele jogou pra caralho. Não, e ele custou 40 milhões, pô. Mano, 40 milhões de reais, viado. E no combo ainda tem que, tipo, ele já discutiu com o torcedor, tem que ele queria ir pro Cruzeiro, deixou claro que queria sair do Vasco, e faz essas coisas aí. Que o Plata tava Isso tentando roubar. Inacreditável, Era mano. só esperar sair pro... Olha isso, olha isso.
A bola tá saindo, tiro de meta pro Vasco, ele decide não deixar a bola sair e faz isso aqui. Tiro de meta, mas ele decide dar um passe de letra, o Flamengo recupera a bola dentro da área. Olha a situação que ele deixa o Flamengo, cara. Sorte que o Luiz Araújo chutou pra fora. Tem o Luiz Araújo E aí sabe o que me deixa puto? Porque se o Luiz Araújo, que não tem nada a ver com o João Vitor, se o Luiz Araújo faz o gol, todo mundo ia falar que o João Vitor fez uma partida ruim, que o Vasco perdeu porque ele entregou o gol, porque ele fez a cagada, entregou a paçoca. Mas como o Luiz Araújo, que não tem nada a ver com o João Vitor, chutou pra fora, foi uma boa partida. Não foi tão ruim, só errou. Tá maluco, cara? Isso aqui compromete o jogo inteiro, mano. Bica ela pra longe. Cara, tava a régua é muito baixa. Tipo assim, o João Vitor, ele tinha acertado e muito bem, ele tinha ido muito bem na jogada, ele protegeu com o corpo e tava tudo perfeito pra ele tirar uma nota 10. Mano, a gente não vai nem ceder escanteio, tá ligado? A bola é nossa, tranquilo, deixa ela terminar de sair. Em cima da hora, nos últimos momentos ali, eu não sei o que acontece com ele, que ele decide meio que tentar um passe de letra, alguma coisa desse tipo. Ele é burro, pô, ele é burro, O que acontece com ele? Ele é burro. Não precisa ver muitos jogos do Vasco pra perceber que o João Vitor é burro. Você vê porque às vezes o Vasco tá ganhando 2-0, ele pega no meio de campo, dá uma voadora em alguém e tá expulso. Aí o Vasco tá empatando 1-1, o jogo pegado, ele vai lá fora do campo, sai na porrada com alguém e é expulso. Ele é burro, ele é um jogador burro. Perde a bola, ocasiona essa grande oportunidade pro Flamengo, que acabou perdendo, graças a Deus, pra ser bem sincero, mas que não adiantou muita coisa, porque logo depois o Flamengo ganharia o jogo de qualquer forma. Mas enfim, curioso esse lance, cara, tava tudo perfeito pro João Vitor, em cima da hora ele cagou numa parada que ele estava indo muito bem, e aqui o Luiz Araújo, ele tem até então a melhor chance do Flamengo no jogo inteiro, até esse momento aqui, e ele desperdiça de forma horrorosa, tá ligado? Ele chuta muito longe, e é aquilo, se o jogo tivesse terminado 0-0, ou então até com uma vitória pro Vasco, isso aqui faria falta. Mas não fez, porque infelizmente existe quem? Existe Bruno Henrique. E aí, cara, olha só, antes do gol, antes do Bruno Henrique vir e castigar o Vasco mais uma vez, a gente tem as estreias, a primeira delas acontecendo, camisa 45, Lloyd Augusto, para a saída do Matheus Cocão. O Cocão que vinha fazendo um jogo defensivamente, eu acho que até que bom, só que estava amarelado e aí teve que sair, e estreia o Lloyd Augusto. E como que estreia? Com o Vasco meio que adiantando o seu time, porque o Lloyd é um ponta e aí sai um volante, então o Vasco do Carille, apesar de ser o time do Carille, tentando sair um pouco, tentando atacar pelo menos no campo das ideias. É isso que dá a impressão, essa troca aqui, tá ligado? Só que sai Cocão, entra Lloyd. Ao invés do Vasco chegar no objetivo máximo do futebol, que é o gol, quem chega é o Flamengo de Bruno Henrique mais uma vez. Vamos ver aqui, porque olha só, repara no seguinte, a bola tá vindo e o Lucas Freitas, que é esse aqui com a chuteira laranja, ele decide se adiantar, ele toca na bola, a bola é ajeitada e faz um golaço, o Bruno Henrique. Cara, o que tem pra dizer aqui? Um azar do Lucas Freitas, que eu não sei se eu condeno ele ou se eu, como eu acabei de falar, julgo como um azar, porque ele se adianta quase que bem, só que a bola que é tocada por ele acaba sendo Não tem como condenar. Esse aí dá pra elogiar. Esse sim fez uma partida boa, fez uma partida onde ele estava concentrado, onde ele em momento algum foi displicente, e foi um azar do velho. Ajeitada. Deu um bote e a bola subiu. Para o Bruno Henrique, que tinha uma chance, ele tinha um tudo ou nada, e ele saiu com tudo, ele faz um gol, um golaço. Do ponto de vista do Flamengo, o Bruno Henrique chega a 10 gols contra o Vasco, se eu não me engano, em 20 partidas. Isso é enorme. O Bruno Henrique só tem 2 gols no Campeonato Carioca, os 2 justamente contra o Vasco. O Bruno Henrique tem que prender um cara desse. Tem no Vasco a sua maior vítima. Então, assim, a gente, querendo ou não, sofre muito para esse jogador em específico. De todo mundo que ele já fez gol, de todos os times, o Vasco é o maior castigado por ele, que mais uma vez é castigado. 10 gols, o segundo só esse ano, os 2 contra o Vasco. Tirando o Vasco, ele só fez gol no Botafogo, mas aí a Supercopa do Brasil é outra parada, tá ligado? Enfim, mais uma vez a gente é castigado por ele. É um jogador, cara, é aquilo. Todo mundo sabe que o Flamengo tem um time melhor, isso aí não é surpresa pra ninguém. O Flamengo não fez um grande jogo. Eu acho que venceu, e pra quem bastava empatar, vencer é ótimo, mas eu acho que dá pra você, flamenguista, concordar aqui comigo que não foi uma partida maravilhosa. Não foi um jogo que teve várias chances, não foi o caso. Mas
por ser um time que tem ali uma reserva técnica muito maior, do nada aparece uma oportunidade e um jogador que é muito bom vai lá e faz o gol. É isso aí, mais uma vez em cima do Vasco, mais uma vez um golaço. Agora, do lado vascaíno, eu vi umas pessoas falando e entendendo que o Léo Jardim falhou nesse gol e sinceramente eu não vejo dessa forma. Eu queria muito saber a sua opinião. Eu vi e revi o gol, é um golaço. O Léo Jardim está sim um pouco adiantado, mas eu acho que talvez seja até Reclamar do Léo Jardim é querer achar culpado numa situação onde não tem. Se o Vasco toma o gol no lance do Luiz Araújo, pô, tem um culpado, porque o João Vitor pega a posse do Vasco e, pô, quer fazer um passezinho de letra, de calcanhar, e ele perde a jogada dentro da área e o Luiz Araújo fica na cara do gol. Nesse lance agora, viado, mano, o Lucas Freitas dá o bote, a bola sobe, meio que resvala no peito, no rosto do Bruno Henrique, ele já pega de bate pronto no ângulo. Não tem o que fazer, viado. Tem lance que é mérito dos caras, tá ligado? É mérito dos caras. Futebol tem que saber reconhecer quando tu erra e quando, pô, os caras acertam. Nesse lance os caras acertaram, entendeu? Natural dele estar ali para talvez, o lance não sabia, né, o que ia acontecer, para talvez sair se fosse preciso. Enfim, teve gente que bateu o olho nesse lance e viu falha do goleiro. Eu sinceramente não enxergo dessa forma. Eu acho que aquele tipo de chute que é muito, assim, é realmente uma sorte do jogador, uma competência e não uma falha do outro lado, e não uma falha do goleiro vascaíno, tá ligado? Pelo menos essa foi a forma que eu enxerguei agora, olhando aqui pelas primeiras vezes. Não sei se você acha que foi falha, comenta aqui embaixo. Agora, se você concorda comigo que, assim, aparentemente é mais mérito do atacante do que demérito do goleiro, aí você pode dizer aí também se você pensa dessa forma. Pessoal, para finalizar, o que a gente tem? 1-0 Flamengo, ainda tem a partida de volta, só que agora o Vasco, para conseguir classificar, ele precisará meter 2 gols de vantagem, porque, para quem não lembra, o empate... Viado, eu não lembro a última vez que o Vasco ganhou. Minto, eu lembro. Foi a que o Vasco ganhou com gols de Morato, Germancano. Pô, vai tomar no c, velho. Que a última vitória do Vasco sobre o Flamengo foi 1-0, né? Sobre o Pumita. Se o Vasco repete essa vitória de 1-0, tal qual essa do gol do Pumita do meio de campo, o Vasco tá eliminado, né? É classificatório pro Flamengo. Cara, não está acabado, mas a chance é baixa. Eu acho que, no geral, o Vasco não fez uma partida horrorosa, tá ligado? Porque se você pensar que aquele primeiro tempo do jogo inicial lá do campeonato foi bem pior do que isso aqui, o primeiro jogo contra o Flamengo, mas a gente sempre espera um pouco mais. As novidades, quem entrou, o Garré praticamente não encostou na bola, o Paí entrou muito mal e, voltando a falar de novidade, o Lloyd tentou uma coisa aqui, tentou uma coisa ali, não mostrou nada demais. Como eu falei, a chance... Como eu já vinha dizendo desde o jogo contra o Botafogo, eu não tenho problema de falar isso, eu acho que é verdade, eu não tenho muito problema com ela. O Flamengo já era muito favorito. O normal, como eu já disse no último vídeo do Vasco, o normal era realmente a classificação, e eu sigo pensando isso, até porque agora eles têm, além da vantagem de time, eles têm também um placar. Só que assim, cara, é aquilo, 2-0 também não é 10. 2-0, quem sabe a gente tá num dia bom e a coisa aconteça. Eu lembro a vocês que no finalzinho do jogo teve ali um cabeceio do João Vitor, que era uma grande chance, que não aconteceu o gol. Quem sabe numa sorte aqui e ali no jogo de volta a gente possa passar. Mas, obviamente, o favoritismo é cada vez maior pro lado flamenguista da coisa. E o segundo jogo ainda é no Maracanã, né? É onde o Flamengo manda todos os seus jogos, onde o Flamengo tá acostumado a jogar muito mais do que no Newton Santos. Enfim, velho, muito complicado. Muito complicado. Gente, é isso. Um clássico que no primeiro tempo foi bom, no segundo desandou, as alterações não melhoraram o time e, sinceramente, aquela bola chutada... É só fazer 2 e não tomar nenhum. Pô, o Vasco não fez nenhum e tomou gol hoje. Então ele tem que não tomar o gol que tomou, fazer 2 que não fez. O Ryan, tinha esquecido o nome, já ia soltar um Zucarello. Pelo Ryan, aquele lance era pra ter sido gol. Ali a gente, sabe, deixou de ganhar essa partida hoje. Enfim, parabéns pro Flamengo. Do lado da gente, não tá 100% acabado, mas a chance é baixa. Comenta aqui o que você achou do jogo. Muito obrigado por assistir mais.